ocupo a tribuna essa manhã para que continuemos numa reflexão, e eu gosto sempre de me dirigir à sociedade, porque acho que esse espaço é fundamental para que a gente faça reflexão junto à sociedade, que a sociedade pense sobre a causalidade, o porquê dos problemas que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Eu ouvi hoje aqui o vereador Sargento Vieira falando do protesto. Há muito tempo que nós já dizemos aqui, desde 2013, daquelas manifestações, que o povo nos fala, nos grita e fazemos pouco ouvidos para o que a população nos diz. Ou seja, a classe política, e me incluo na classe política, faz de conta que não escuta e insiste nas velhas práticas. Quais seriam essas práticas? A prática fundamental da falta de coerência entre o que dizem e o que fazem. Essa falta de coerência marca a maioria das ações. E essa minha vivência de 8 anos de vereador me fez ver de perto essa falta de coerência e, por analogia, imaginar que essa falta de coerência acontece nas casas legislativas desse país e no Congresso Federal. Há uma patente falta de coerência entre o que se diz e o que se faz. Esse momento de discussão desse aumento que foi dado aqui é uma demonstração clara disso, dessa falta de coerência entre o que se diz e o que se faz. E agora se fala em revogação dessa medida. Essa revogação é de iniciativa da mesa diretora, porque se trata de tema de economia interna. Os vereadores podem, numa ação política, darem origem a um projeto que tratem desse mesmo teor, mas a iniciativa de revogar é iniciativa da mesa. E a gente fica ouvindo muitas conversas, né, de pessoas que dizem que não se lembra se votou, que não sabe como votou, né? Isso faz parte desse cenário de falta de coerência entre o que se diz e o que se faz. E veja só, toda e qualquer ação que nós temos aqui, ela se baseia em 3 princípios. O princípio da legalidade, o princípio da moralidade e o princípio da legitimidade. E eu ouso até apresentar esses princípios como se houvesse uma hierarquia entre eles. O princípio da legitimidade, a gente cumpre aqui ao votar. Então, do ponto de vista da legitimidade, esse projeto é legal, ele foi aprovado sob a égide do princípio da legalidade. Com relação à moralidade, a gente já começa a questionar. Mas a moralidade é da prática, é da estrutura do caráter e da consciência de cada um. Por exemplo, eu tenho muitos filhos, tenho muitos netos, e desde cedo eu me lembro que eu converso com eles e digo, olha, tudo que vocês forem fazer, vocês avaliem se vai ser bom para você e para a sociedade. Se for, faça sem medo. Quando vocês forem fazer algo que vocês imaginarem que é bom para vocês, mas somente para vocês, já pensem muito mais se devem fazer isso. Agora, quando vocês forem fazer algo que vocês sabem que vai ser ruim para a sociedade, que vai ser ruim para os outros, não faça. Isso é o que vai constituir a nossa moral autônoma. A nossa moral estabelecida em função de princípios. E não a moral heterônima que a gente faz. Se eu não estiver sendo fiscalizado, se eu não for vigiado, eu vou fazer. Essa moral não nos interessa. E é preciso que a gente exerça a ação política. Quando a gente diz, eu represento a população, a gente exerça essa ação com base em princípios, onde tudo que a gente faça, a gente tenha como foco, como objetivo, fazer o bem à sociedade. Então, nós temos o princípio
da legalidade e o princípio da moralidade, e, por fim, o mais importante de todos, para o legislador, o princípio da legitimidade. O que eu vou fazer é o que o povo quer, o povo a quem eu represento. E, Sargento Vieira, quando se fala em protesto, essa casa fez o que o povo não queria. E, consequentemente, a gente fere de morte o princípio da legitimidade aqui nessa casa. Pode ter sido legal, pode ter sido moral para alguns, para outros não. Agora foi sem legitimidade perante o povo e uma ilegitimidade praticada pelos que se sentem e que se dizem representantes do povo de Aracaju. Essa lei pode ter tudo, menos legitimidade. E é nesse princípio que ela precisa ser revista para que a gente tenha coerência entre o que a gente diz que defende os interesses da população e a prática que a gente efetivamente represente e defenda os interesses dessa população.